dirigindo, ó Pai, aos mesmos, ó Pai, que não poderão estar aqui nesta noite, que possam, ó Pai, participar nos dias seguintes, ó Pai. Senhor Jesus, que possamos ser daqui cheios de graça e conhecimento, que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, abençoar todos os participantes, ó Pai, aqueles que podem, ó Pai, fazer suas inscrições, aqueles que não podem, ó Pai, mas que nos abençoam, ó Pai, nos dá alegria ser de Suas presenças, ó Pai. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja e prospera a Tua obra neste lugar, ó Pai. Vem abençoar os jovens, Senhor, vem abençoar, ó Pai, os idosos que estão aqui presentes nesta noite, ó Pai. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos abençoou até aqui, Senhor. Vem abençoar mais ainda, ó Pai, neste momento, e que no final deste dia, Pai, desta noite, ó Pai, possamos ter, ó Pai, salvação de almas, ó Deus, que é o objetivo de todo o trabalho, ó Senhor, prestado a Ti. Graças te dou, Senhor. Louvado seja Deus. Lembro que aqueles que queiram fazer a inscrição, pode procurar o cooperador Esdras e fazer a inscrição com ele. Mesmo que o irmão não possa pagar hoje, o irmão pode deixar marcadinho lá com ele e depois pode deixar que a gente vai se levar lembrança, tá bom? Amém? Irmão Ariovaldo. Pai do Senhor, para a igreja, cantemos o hino de louvor ao Senhor 505. (614), então, irmão. Desculpe aí, quis adiantar 505. O hino 614, cantemos para o louvor ao Senhor. Eu avisto a terra feliz. Eu
Cantemos mais um hino para a glória do Senhor e em seguida o hino 505. Eu queria ouvir toda a igreja cantando, mas eu vi só eu aqui. É que não sei se estão um pouco altos os instrumentos e pela igreja ser pequena, e a gente não ouviu direito todos os irmãos cantando um hino tão lindo, né? E eu gostaria que a igreja cantasse e eu daqui pudesse ouvir os irmãos também, todos juntos, né? Eu puxando e a orquestra acompanhando. Não superar a tonalidade da nossa própria voz. Porque aí eu ouviria toda a igreja cantando, louvando o Senhor. Seria muito lindo, maravilhoso. Vamos ver se nós conseguimos. Cantemos o hino 505. Após o seu louvor, irmão Alan, cooperador Alan, pode fazer a leitura da palavra do Senhor? Amém.
Cantemos ainda o hino 15, meus queridos irmãos. Após a leitura, a orquestra canta mais um louvor. Eu agradeço muito a presença do irmão Alvim, da sua esposa Odete, né? Que maravilha, a igreja tem orado por vocês. E agradecemos a presença da orquestra, o irmão Edson, o irmão Felipe, que está de férias, né, mano? Aí está descansando na igreja. Quero estudar uma igreja com o Pai do Senhor. Peço para os irmãos se colocarem em pé, por gentileza. Como nós hoje estamos no culto, né, de ensino e examinar as Escrituras, quero falar algo aqui. Peço para os irmãos abrirem a vossa Bíblia em João, capítulo 7, versículo 14, aproveitando o ensejo desta noite. Tem uma luz aí? João 7, 14. Não é para aparecer na frente. Não. Eu vejo agora. Mas não aparece na frente. Para ver. João 7, 14. Estando a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam admirados e perguntavam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Podemos pedir de orações? Aquele irmão ou irmã que tem pedido de oração, vamos fazer uma só oração. Peço oração por Nelson, por orientação divina em seu trabalho. Irmão Márcio Ligário pede por salvação da sua família. Didi pelo seu cunhado Francisco, por cura. Felipe pede por sua vida espiritual. Pela família do pastor Silas Barbosa, que descansou no Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Vamos orar e interceder para essas vidas, que as nossas orações têm muitos em seus efeitos. Aleluia, glórias a Deus. Soberano e eterno Deus, Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, nas minhas mãos, Senhor, esse pedido de oração, Senhor, meu Deus. Entra com providência, meu Pai, meu Senhor. Faz a tua vontade, o teu querer, o teu agir, Senhor, meu Deus. Que venha ser conforme o teu querer, Senhor, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, também traz o teu povo em segurança, que está porventura vindo nesta casa de oração para aprender mais da tua palavra, Senhor, meu Deus. Usa, Senhor, a cada louvor nesta noite, usa cada vaso nesta noite aqui, Senhor. Também o irmão que irá ministrar, Senhor, ensino, Senhor. Dai graça a todos nós, que nós possamos estar atentos e ouvir a tua palavra, Senhor. É o que estamos te pedindo e já te agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Poder sentar. A irmã Raquel pode, nesse momento, a família aí se divide. Amém. E durante esse louvor, queríamos tirar a oferta. Gostaria que 2 diáconos pudessem estar aqui. E aí, oramos. E os dizimistas também, se houver dizimista. Dou graças a Deus, lembrando que ainda nessa noite, nesse dia, pode procurar o Extras para fazer a inscrição. Já temos visto bastante inscrição ali, né, Extras? E essa oferta que está sendo destinada com a inscrição, o pastor vai decidir o que ele vai, para onde ele vai usar, se para missões, ou se é para a construção da igreja. Mas com certeza a gente, através da tesouraria, será feito um trabalho de justificativa de onde está seguindo esse dinheiro. Será feito um trabalho de transparência. Senhor Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por este culto, ó Pai, onde se inicia esse trabalho, esse simpósio, Pai, abençoar a cada presente que está aqui nesse momento, ó Pai, e Te louvamos, ó Pai, por podermos, neste momento, Te louvarmos com a nossa oferta, dízimos, ó Pai. Senhor Jesus, prospera assim, ó Pai, a mãos de cada um dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Seja, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai, prosperando e abençoando, e Te louvamos, Senhor.
por este momento na tua presença, Senhor. Amém. Saúde a igreja com paz do Senhor. Graças a Deus. Nesse momento, a gente já passará logo a oportunidade para o ministrante do simpósio nesta noite. Eu pedirei a presença do pastor para fazer um comentário e dar uma abertura oficial, se assim o queira. E amém? Graças a Deus. Então, lembrando que a quinta-feira, sexta e sábado dará continuidade ao simpósio. E no domingo de manhã estará com a direção do evangelismo. Estaremos com um evento aqui de maratona bíblica, que eu creio que será uma bênção. Provavelmente vai ter um professor que vai nos falar alguma coisa sobre sua matéria. E à noite estará uma grande ministração de culto, de adoração a Deus, com a presença do trio Ômega, também provavelmente teremos a presença do trio Ômega, que não estava combinado, mas a irmã Maria José com certeza nos fará esse favor, né, Maria? Deus abençoe. Aleluia. Graças ao nosso bom Deus, irmãos, nesse momento que nós temos de louvarmos ao Senhor. Queremos, antes de fazer já a abertura e a oração, passarmos para o irmão Wilson, queremos fazer menção dos irmãos que estão conosco adorando ao Senhor. Temos a irmã Joaninha, nossa irmã Joana,
é a sogra do presbítero irmão Haroldo. Ela está em Joaquim Távora. É isso, irmã Joana? Serve ao Senhor ali. Nós ficamos muito felizes com a presença da irmã, a oportunidade de rever a nossa querida irmã Joaninha. Esteja em pé, irmã Joaninha, por favor. Aí está essa irmã, que é uma simpatia de pessoa, uma serva do Senhor, que é exemplo para nós de alegria, de perseverança, de fervor, de continuidade no Senhor. Deus abençoe, irmã Joaninha, uma alegria poder ter a irmã nesta noite aqui, para juntos celebrarmos ao Senhor um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Os demais, irmão Diácono Mauriovaldo, sua esposa irmã Raquel, são nossos aqui, viu? Eles servem ao Senhor ali no nosso templo sede, e eles vêm louvar ao Senhor sempre que podem. E aqui nós ficamos felizes com a estada deles aqui. Vamos nós dar aquela saudação calorosa à irmã Joaninha, para ela vir com carta de mudança para a Vila Guilhermina, irmãos. Vamos todos juntos dizermos a nossa irmã: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo, e volte sempre, 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 e fique para sempre, até Jesus voltar. Irmãos, estejamos todos em pé por bondade. Os irmãos abram a palavra do Senhor, capítulo 6 da carta que vai ser estudada a partir de então, capítulo de número 6 da carta aos Hebreus. Eu creio que vai ser uma bênção a exposição dessa carta. Se você, ao olhar para o Antigo Testamento, ao ler o Antigo Testamento, encontra algumas dificuldades, falta de compreensão, de aplicação quanto àquilo que é citado no Antigo Testamento, eu creio que essa exposição da carta aos Hebreus vai te favorecer em muito, em você poder compreender muitas coisas que estão no Antigo Testamento, que são sombras daquilo que nós agora podemos ter, apalpar, vivenciar, compreender e se apropriar. Que os irmãos todos sejam grandemente abençoados por Deus pela exposição da palavra do Senhor através da carta que foi escrita aos Hebreus. Capítulo 6 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Até esse ponto, irmãos, eu creio que está de bom tamanho, já para instigar nos irmãos o desejo de conhecer mais do escrito aos Hebreus, que você possa ter muita curiosidade quanto ao livro aos Hebreus, essa carta, e de que você possa aproveitar ao máximo essa estada aqui, e de que você possa tomar nota. E eu creio que vai ter a oportunidade para você fazer perguntas. Se não for verbalmente, você pode anotar a pergunta a hora que der o start aí, surgir uma dúvida, não deixa passar despercebido, toma nota já nesse instante, essa dúvida que você tenha, e aí posteriormente você possa estar passando para o presbítero irmão Wilson,
que vai poder estar te respondendo ou buscando meio para responder a você. Irmãos, nós estamos reunidos em torno da palavra do Senhor, e é um culto a Deus quando estamos em torno da palavra do Senhor. E aí nós precisamos compreendermos quanto a essa leitura aqui, irmãos, que culto a Deus não é só de reteté, como muitos dizem, e alguns bitolados a mera ritualismo, a mera liturgia, fica na implicância: mas não vai ter momento do louvor, não vai ter momento de oferta daquele mais intenso. Não, irmãos, é culto a Deus quando agora estamos reunidos, oramos e a palavra do Senhor se faz presente aqui, estamos cultuando ao Senhor. Irmão, eu vou pedir encarecidamente para você fazer um esforço redobrado, viu, irmãos? Buscar conhecimento exige disciplina, viu, irmãos? Aí precisa redobrar a atenção, aí dá aquela vontade, aquela comichão de levantar, mas segura firme aí, irmão, não sai do lugar não, que você perde a oportunidade de uma grande explicação, de uma boa colocação e aplicação da palavra do Senhor na sua vida. E aí, irmãos, nós devemos de fazer assim. Quantos gostam de falar e não ser ouvido pelos outros aqui? Quantos? Ninguém, né, irmãos? Ninguém, nem as crianças gostam de estar falando e as pessoas não prestarem atenção. E aí, irmãos, aquilo que nós queremos que os outros façam, nós devemos primeiro fazer. E às vezes, irmãos, eu sou observador. Tem gente que pensa que o pastor está levantando a mão, fechando o olho na igreja e não está prestando atenção nas coisas. E engano de muitos que eu estou prestando atenção, irmãos. Eu vejo a receptividade, eu vejo a resposta da igreja frente ao convite, ao chamado do que está sendo proposto. E às vezes eu vejo desinteresse da parte de alguns quando outros estão falando. E aí, irmãos, isso é tão chato, tão deselegante, porque pode ser que façam o mesmo com você. Quando você estiver falando, a pessoa estar folheando a Bíblia é uma mostra de desinteresse ao que os outros estão falando. Sim ou não, irmãos? Sim. E às vezes eu vejo pessoas assim, e um interesse que ele tem na Bíblia, que ele folha assim, de capa a capa a Bíblia, e não encontra nada. É só um desinteresse por aquilo que estão falando. E isso é tão ruim, irmãos, é tão deselegante, porque às vezes vem pessoa de fora e percebe isso, que ele está falando e a pessoa está desinteressada na sua fala. Então, irmãos, nos ajudem para que aquilo que nós desejamos que façam para nós, nós façamos primeiro para os outros, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pessoas desinteressadas no assunto levantam a esmo no meio do culto, no meio da mensagem, desinteressada quanto àquilo que os outros estão falando. E isso, irmãos, não parece ser bom na congregação dos santos, não. Então nós precisamos atentarmos para aquilo que a palavra do Senhor nos diz e praticá-la. Aí, irmãos, tem que cortar na pele, dá uma vontade de eu sair, dar uma andada, e aí eu devo de prezar o meu irmão, porque eu gosto de que quando eu estou falando ele não saia, e aí eu vou fazer o mesmo quando ele estiver assim falando. Amém? Já falei demais pro meu tamanho, né, irmãos? Alguém falou, é verdade. Vamos orar nesse instante? Por favor, irmão Wilson, chegue até aqui. Ele vai fazer uso aqui embaixo na mesa, irmãos? Sim. Vamos orar nesse instante. Peça ao Senhor Jesus agora em oração, de que não seja meramente a pessoa do irmão Wilson, a sua voz, as suas palavras, mas que o Espírito Santo possa se valer da vida do seu servo, irmão Wilson, e as palavras que ele falar aqui possa tocar ao teu coração nesse instante. Se os irmãos queiram descer ali, vai ser melhor mesmo para os irmãos olhar assim, como diz o caboclo, na batata do olho do irmão Wilson, e um tete a tete assim, que a mensagem é mais bem compreendida e mais bem repassada. Oremos nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos a Ti, ó Pai, por esse momento tão singular com essa congregação reunida em torno da Tua Palavra. Senhor, interesse demonstrado pela presença aqui nessa noite, ó Pai, de que a Tua Palavra, Senhor, é importante para estas vidas, Pai, nessa certeza que ela pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Nós clamamos a Ti, ó Pai, de que ela seja vivificada, que ela seja experimentada, que ela seja aplicada, ó Pai,
Pai, na vida de cada um de nós, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem se valido da vida do Teu servo irmão Wilson, possa uma vez mais, ó Pai, assim, Senhor, se manifestar através de sua vida, ao Ele proferir as palavras inteligíveis aos ouvidos, aos corações humanos, ó Pai, possam o Teu Espírito Santo, a Tua ação, atingir o profundo do nosso ser e gravar essas palavras, Senhor, na tábua do nosso coração, para serem irremovíveis, para que elas, como brasas vivas, venham, Senhor, aquecer a nossa alma e levar-nos, Senhor, assim a praticá-las em nosso dia a dia. Pai, nós te pedimos a Ti, ó Pai, que a Tua presença seja notória, ó Pai, nessas reuniões de estudo da Tua palavra, que saiamos daqui melhor do que adentramos nessa noite, ó Pai, até o dia de sábado, possamos nós, ó Pai, sermos saturados da Tua presença e pelo fartar da Tua palavra. Assim, Senhor, sejas conosco, pois é a nossa oração e nossa gratidão no Teu nome, Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Os irmãos podem assentar-se por bondade. Graças a Deus, paz do Senhor a todos. Bom estarmos aqui. Os irmãos estão animados para caminhar pela Epístola aos Hebreus. Amém? Chegou o grande dia, né? Louvado seja Deus que nos dá essa oportunidade. E exatamente como o pastor estava falando, eu não fico muito preocupado com o reprepé também não. Eu vou ficar muito feliz se daqui uns 2 anos eu observar que você assimilou alguma coisa do que foi ensinado nessa noite. Isso vai alegrar o meu coração, vai alegrar a minha alma. Outro dia, uma pessoa que a gente teve a oportunidade de dar alguns estudos, ela, numa escola bíblica dominical, corrigiu um erro doutrinário ali, e aí depois ela me procurou e falou: eu aprendi com você, irmão, isso. Isso é muito bom, sabe? A gente crescer no ensino da palavra, e o reprepé, se acontecer, amém; se não acontecer, amém também. O importante é que a gente cresça em conhecimento e em graça na palavra do Senhor. E aqui está o tema então do nosso simpósio, né? E o pessoal do Ensinai já saiu na frente, que eles escutaram uma explanação sobre o que vem a ser essa palavra aliança, né? A palavra grega diateque é a palavra mais apropriada para o que a gente chama de testamento, ou Novo ou Antigo Testamento, ou pior ainda, quando é Velho Testamento, né? A expressão Velho Testamento dá uma conotação totalmente negativa para a primeira aliança. E eu dizia para o pessoal do Ensinai na segunda-feira que se você for evangelizar, por exemplo, um judeu, e você convidá-lo a vagar pelo Velho Testamento, ele vai te dar um palavrão daqueles e te mandar embora, porque você bloqueou o diálogo totalmente, porque para eles não tem nada de velho, tem a primeira aliança. Então a melhor palavra para descrever aquilo que a gente chama de testamento é essa daí, do nosso tema, aliança, né? Então nós vamos falar do valor da segunda aliança, mas não tem como falar do valor da segunda aliança sem falar da primeira. Nós vamos estar, e a Epístola aos Hebreus, ela nos prende ao Antigo Testamento, né? Nos desafia a navegar por todo o Antigo Testamento, por toda aquela riqueza de cerimoniais, por todos os ritos judaicos, né? Por todo o conhecimento rabínico, e é disso que nós vamos inevitavelmente ter que falar. E eu trouxe para tanto, o pessoal do Ensinai novamente saiu na frente, que eles manusearam uma Torá. Está aqui nas minhas mãos o Pentateuco, ou a Torá, que é a lei judaica, a lei entregue a Moisés no Sinai, e nós vamos falar muito disso daqui hoje. Se os irmãos quiserem manusear, ao término aqui da nossa fala, os irmãos podem pegar, manusear. O pessoal do Ensinai já se familiarizaram com a Torá. É uma Torá original mesmo. Tem o texto em hebraico quadrático e em hebraico arcaico, e a tradução simultânea.
Os irmãos podem manusear depois esse material, ok? Então nós temos aqui um esboço, e é em cima disso que a gente quer trabalhar todos esses dias. No dia 4, então hoje, nós vamos ter uma introdução, ou seja, uma visão geral da epístola, né? Caminhar por todos os 13 capítulos e vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio de Jesus Cristo e sobre santificação. Vamos tocar também no assunto santificação. Para o dia de amanhã, nós vamos falar o que o pastor leu no capítulo 6, né? Esse capítulo é para amanhã. Apostasia. É de comer? É de beber? O que significa? O que é apostasia? Quantos já cometeram? Se alguém já cometeu? E nós vamos então navegar pelo assunto apostasia no dia de amanhã. No dia 6, por sua vez, nós vamos entrar e penetrar na galeria da fé. E vocês vão perceber que não tem herói nenhum lá. São chamados de herói, mas no original o herói é acréscimo do tradutor. Não tem herói, mas tem a galeria da fé. Tem a galeria de homens, pequenas biografias de homens que Deus usou no passado e que podem sim nos espelhar, pode ser exemplo para a gente. Então tem uma galeria da fé que nós vamos estudar sobre ela no dia 6. E o olhar para Cristo, do capítulo 11 e 12. E finalizando no dia 7, nós vamos falar sobre 2 conteúdos práticos. Nós vamos falar sobre muita teoria nesses primeiros dias, mas no dia 7, né? Não somos do 7º dia, mas no dia 7 nós vamos falar então sobre 2 aplicações práticas de conteúdo teológico. 2 aplicações práticas, que é o olhar para Cristo e a carreira cristã, melhor dizendo, e a disciplina de Deus. Talvez alguém não vai gostar muito de ouvir falar da disciplina de Deus, mas ela existe, ela faz parte da nossa vida e ela nos faz crescer. Vamos falar sobre a disciplina de Deus. E aqui eu coloquei que essa semana eu estava vendo naquela revista Ultimato uma pesquisa de um teólogo australiano, Jaime Balme. Ele pesquisou, ele é diretor de um importantíssimo seminário teológico da Austrália, diretor e cofundador do seminário. E ele fez uma pesquisa como tese de doutorado com os seminaristas e descobriu algo muito preocupante, que talvez possa preocupar você também e a Igreja do Senhor como um todo. Ele descobriu que os seminaristas, a cada formatura, a cada ano que passa, sabem menos, pastor. Ele constatou isso, não é hipotético. Ele constatou que os seminaristas que se formam em cada turma de teologia sabem cada vez menos, que eles querem se autopromover, a autopromoção, que falta para eles o senso crítico e que eles estão se conformando com as realidades atuais, com o contexto cultural atual, como se a igreja fosse se adaptando à cultura, ao invés de influenciar e transformar a cultura. E Jaime Balme constatou isso. Uma triste notícia, porque se formos levar para a vida da igreja, será que nós não estamos sabendo cada vez menos? Será que não tem autopromoção no nosso meio? Será que não falta senso crítico em nós às vezes? Inclusive criticar a palestra que você está ouvindo nessa noite. Isso eu não gostei, isso não está de acordo, isso aí não bate. Critiquem, vamos desenvolver o senso crítico. Não o senso do dedão, né, de apontar, mas o senso crítico sadio de produzir melhorias nos departamentos da igreja, enfim. E eu vendo essa pesquisa como tese de doutorado desse teólogo, eu fiquei muito triste como seminarista, porque puxa vida, é para a gente saber um pouco mais a cada formatura, né, e não menos. E ele constatou que os seminaristas vão levando no oba-oba e cada vez sabem menos. Então, amados, realmente é desafio estudar a palavra de Deus. É desafio, é para valente, é para corajoso e é para pessoas que se dedicam ao ensino. Precisa se dedicar a essa área e dedicar bastante, né? E falando em autopromoção, alguém me perguntou por que no tema ali, né, não tinha os nomes de preletor nem de participação musical. É simplesmente porque isso é irrelevante. Quem vai pregar, ensinar ou cantar não tem a menor importância
a única estrela que precisa brilhar aqui é a do sumo sacerdote por excelência, do Senhor Jesus Cristo. Por isso não foi colocado nomes para fazer propaganda e promover ninguém aí não, tá? Então nós vamos com muita humildade ministrar esse ensino na certeza de que os irmãos vão crescer um pouco mais através do ensino da palavra, ok? Eu posso controlar aqui às vezes agora? Você pode entrar no outro PowerPoint, que daí eu controlo aqui, ok? Então vamos lá. Aquele esbocinho ali, nós vamos seguir fielmente, conforme os dias e os temas propostos. É o que eu produzi as projeções, então, para que a gente trabalhe em cima daquele esboço, tá? A gente vai ver 3 conteúdos teóricos, 3 doutrinas, 3 ortodoxias, e nós vamos ver 2 aplicações práticas, ou 2 ortopraxias, ok? Então está aqui, introdução. A carta aos Hebreus é uma série de sermões. Tem uns palavrão aí, irmãos? É porque eu disse que eu ia trazer conteúdo de 3º grau, e aí vai aparecer umas palavras meio cabeludas, que eu vou traduzindo para os irmãos aí, que são palavras de difícil entendimento. Então a carta aos Hebreus é uma série de sermões poimênicos. Poimênicos traz a ideia de trabalho pastoral. Então algo poimênico é simplesmente algo pastoral, ligado ao serviço pastoral, tá? E eu gostaria que os irmãos então, com o livro A Carta aos Hebreus aberta, no capítulo 1, que nós vamos navegar pelos 13 capítulos hoje, tá? E se você quiser, pegue uma caneta e anote mesmo, vai anotando tudo que você achar interessante como acréscimo aí, vai anotando, dúvidas vão surgindo, anota aí, e a gente vai, à medida do possível, tirando. Então, Carta aos Hebreus é uma sequência de sermões, é uma série de sermões, né? Poimênicos, pastorais, parenéticos, ou seja, exortativos. A palavra parênese vem de exortação. Então, sermões poimênicos, parenéticos, sermões pastorais, exortativos. É exatamente isso que a frase está dizendo. A Epístola aos Hebreus tem 2 grandes divisões notórias, que é a parte teórica, a ortodoxia, e a parte prática, a ortopraxia, certo? Ela tem uns altos e baixos muito interessantes, umas nuances, que ora o autor fala de uma eterna redenção, e ora o mesmo autor fala da possibilidade de se perder a salvação. Parece que ele é bipolar, ora está eufórico, ora está deprimido, né? Então esse altos e baixos é notório ao navegar pela Epístola aos Hebreus. É a carta sem dúvida mais judaizante de todas, e então a mais interessante, não a mais importante, porque em termos de epístola aos Romanos, sem dúvida alguma é a epístola doutrinária mais relevante que existe, mas a epístola aos Hebreus é a mais judaizante, que tem um teor rabínico judaico que nos prende ao ritos da lei, ao Antigo Testamento, ok? O gênero literário, ele é único, sui generis, ele é único, né? Totalmente rabínico, e é um gênero questionável, porque é diferente dos outros gêneros literários, que os históricos e críticos enxergam de uma forma diferente a Epístola aos Hebreus. Tem epístolas semelhantes que têm um teor judaizante, estão ali, ó. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é destinado aos judeus. Nós temos o caso das epístolas, 1ª e 2ª de Pedro, nós temos o caso de Tiago e Judas, que são bem semelhantes, tem um teor judaizante, mas nada comparado com a epístola aos Hebreus. O autor é desconhecido, nós temos aqui umas 20 projeções só sobre a autoria, que eu estou pretendendo até pular elas, porque a gente fica vagando talvez por horas só sobre a questão da autoria, né? Vagando aí por hipóteses de possíveis escritores, autores da epístola, mas é desconhecido. Os destinatários, então, quem são os destinatários? Se é carta aos Hebreus, é óbvio que os destinatários são judeus, e judeus puros, judeus convertidos. E por falar nisso, eu precisava
Cadê o Esdras? Esdras, faz favor um pouquinho. Faltou eu colocar uma projeção aqui para os irmãos antes da gente entrar nesses tópicos. Naquele primeiro PowerPoint lá faltou uma projeção. Você coloca para mim? Que é nós fazermos a distinção entre hebreu, judeu e israelita. Talvez pela vida inteira passou para você como sendo a mesma coisa, mas não é mesmo. Tem uma distinção enorme entre o termo hebreu, judeu e israelita. Aquele primeiro PowerPoint, por favor. Esse daí, tá aqui, meio apagadão, mas vai dar para a gente explanar aqui. Distinção então entre hebreu, judeu e israelita. Quem são os hebreus? Os hebreus, eles têm, o termo hebreu tem uma conotação religiosa. Foi usado a primeira vez se referindo a Abraão. Tem uma conotação religiosa porque Deus, o Yahvé, o Deus eterno e criador, ele começa a se relacionar com a criatura, e o relacionamento entre criador e criatura escriturístico começa com os hebreus. Então tem uma conotação religiosa o termo hebreu. É o mesmo que Israel, ou os 12 filhos de Jacó. Deriva de Abiru, que significa atravessar, e de Eber, homem que veio do outro, homem que migrou da Mesopotâmia para o Egito. Esse migrar aí é da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, e veio descendo sentido Egito, ok? Judeu então, quem são? Judeu, a palavra judeu, ela é extremamente mais nova que hebreu. Hebreu é um termo antigo, e judeu é bem para frente, bem mais novo o termo, e diz respeito à nação, à localização geográfica, à Judéia, tribo de Judá, aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. Então, se você pegar a distância entre Abraão, descendência de Sem, o primeiro remanescente justo, até o cativeiro babilônico, nós vamos ter entre 6 e 7 séculos de diferença. Então o termo hebreu para judeu tem uma diferença, uma lacuna de 6 a 7 séculos, a origem do termo, ok? E parecia tudo igual, né? Há quem pensasse que judeu e hebreu era tudo a mesma coisa, né? Não é mesmo. Está aqui a distinção, né? Então, aqueles que vieram do cativeiro babilônico e que falavam o aramaico, eles eram considerados hebreus, ou seja, puros. E aqueles que perderam o idioma, que perderam o aramaico, eles são considerados helênicos ou helenistas, aqueles que estão sob a influência grega e então não falam mais de aramaico e falam de fala grega. Então, do cativeiro babilônico veio 2 grupos: o judeu puro, que falava o aramaico, e o misturado, né? Aquele que perdeu o aramaico sob a influência grega. Então, é esse o termo judeu, é isso que significa. E no Novo Testamento, o judeu se aplica então aos seguidores da seita, né? Da seita judaica, do judaísmo. E, essa conotação no Novo Testamento. E israelita, então, por sua vez, significa, a maior parte do grupo dos hebreus descendente de Eber, que vem de Sem, né? Da galera que desceu da arca, né? Daquela turma que desceu da arca, Sem gerou outro, que gerou outro, e que chegou nesse camarada aí, Eber. E depois veio Abraão, que também vem dessa linhagem genealógica, ok? Então israelita era a maior parte do grupo hebreu, a maior parte do grupo era israelita, mas nem todos. Aí eu coloquei uma frase aqui que resume tudo o que a gente precisa saber sobre isso. Nem todo hebreu é judeu, mas todo judeu é hebreu. Ficou difícil ou só complicou? Facilitou? Nem todo hebreu é judeu. Por quê? Porque judeu é um termo que surge lá na frente, para aqueles que vieram do cativeiro, da tribo de Judá. Agora, hebreu sim, hebreu surgiu lá atrás, descendência de Sem, de Abraão, de Eber, tá? É um termo bem mais antigo, o termo hebreu, e tem conotação religiosa, conotação de relacionamento criatura com o Criador, com o Yahvé, com o Deus de guerra, com o Deus dos patriarcas, né? Então, fechou a distinção aí. Pode voltar lá para o outro PowerPoint. Entender a distinção entre os termos, que não é a mesma coisa, judeu, hebreu e israelita, são termos que a gente pensa que é igual, mas eles têm suas nuances, suas diferenças clássicas, né? Então, ainda
na introdução da epístola, aqui, os destinatários são então esses judeus puros, ou seja, aqueles que não se misturaram, né? E um bom exemplo de pessoas que se misturaram são os samaritanos. Eu até comentava com o irmão Edson hoje, lá na farmácia. Os samaritanos são os pseudo-judeus, né? Não define direito se é judeu, se não é. É uma miscelânea, uma mistura do israelita com gentios, com os pagãos. E no cativeiro babilônico aconteceu muito isso, da mistura que Deus tinha proibido. Deus proibiu os israelitas, a descendência de Abraão, de se misturar com outros povos. Mas isso inevitavelmente aconteceu. Surgiu os samaritanos, surgiu vários outros povos aí que são oriundos de mistura dos puros com os gentios, com os pagãos, né? A forma de argumentar usando o Antigo Testamento causa estranheza para os críticos históricos aí, pois diferente da análise histórico-crítica, busca o sentido original dos textos, trazendo a ideia de um linguajar rabínico, É exatamente esse o linguajar que a gente tem presente na Epístola aos Hebreus. Tá bom o som? Tá baixo? Tá alto? Tá bom? Tenho o costume de falar meio alto, e os irmãos me ajudem, tá? Objetivo da Epístola aos Hebreus, irmãos, demonstrar a grandeza de Jesus Cristo e a sua superioridade com relação a Moisés, com relação à primeira aliança, com relação aos anjos, e o negócio vai embora. Vai tratar do começo ao fim da grandeza. A Epístola aos Hebreus, ela sublinha a grandeza de Jesus Cristo. A Epístola aos Hebreus, ela coloca Jesus Cristo no seu devido lugar, lá em cima, superior a tudo que já se viu por aí, né? Fala da superioridade da aliança e sobre todos os aspectos da primeira aliança, né? Então, observando que eu não estou usando o linguajar Velho Testamento, e a gente usa a primeira aliança ou segunda, harmoniza muito mais com os textos originais. Eu falar que existe a primeira aliança e a segunda, né? Não tem nada velho não. O Antigo Testamento ou primeira aliança é válido num sentido hermenêutico, em outro não, mas num sentido hermenêutico é válido sim, e nós vamos deixar isso bem claro até o final da explanação da epístola, tá? Todas as coisas reveladas por Deus no tempo da primeira aliança são verdadeiras e válidas, mas eram temporárias, olha ali, num sentido hermenêutico. Não levem de forma literal isso que eu coloquei aqui. Num sentido hermenêutico, a lei ela foi provisória, em outro ela é permanente. Tem leis ali que são eternas, que não foram abolidas, que não mudam, jamais. E num sentido hermenêutico, há coisas que foram cumpridas em Jesus, né? Agora que os destinatários da carta tinham a realidade, iriam voltar às sombras? Agora que tem o definitivo, iriam retornar para aquilo que foi passageiro? Então, o que está acontecendo no contexto dos escritos da Epístola aos Hebreus é que os destinatários da carta estavam voltando aos rudimentos da lei. E o escritor, que nós não sabemos quem, preocupado com esse retrocesso, com essa volta dos destinatários às práticas dos sacrifícios, das liturgias, das práticas rabínicas, ele, peraí, vamos corrigir esse negócio, vamos colocar os pingos nos is, né? Então o que está acontecendo é que os destinatários da carta estavam deixando os ensinos cristãos para voltar às velhas práticas, e aí foi necessário os escritos dessa epístola aí. O centro teológico da Epístola aos Hebreus está na superioridade de Cristo com relação aos profetas, aos anjos, a Moisés e ele como sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. E tem uma palavra em hebraico que se chama Gadol. Jesus é o Gadol, o grande sacerdote, não é um simples sacerdote. O escritor aos Hebreus sublinha Jesus Cristo como o Gadol, o sacerdote por excelência, aquele grande sacerdote, aquele que está sobre todos os demais sacerdotes. Então Jesus Cristo é o Gadol, ele é o sumo sacerdote por excelência, de uma outra ordem que nós também vamos estudar,
no dia de hoje, não a ordem levítica, araônica, mas uma ordem lá de cima, uma ordem divina, né? Ainda no centro teológico da carta está o discurso de Jesus como sumo sacerdote, segundo essa ordem, a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo inaugurou uma nova ordem sacerdotal, que quebrou a ordem sacerdotal araônica, levítica, mosaica. Quebrou aquela ordem sacerdotal. Agora Jesus Cristo, ele corta a faixa de inauguração de uma nova ordem sacerdotal. E ele é o que vai na frente. Ele é o sacerdote por excelência, que rasga o véu e entra no Santo do Santo, não do tabernáculo, mas no Santo do Santo celestial. Jesus Cristo entrou no ambiente celestial e agora eu e você temos acesso direto ao céu. Não tem intermediário, não tem padroeiro, não tem nada que possa intermediar a minha e a tua comunicação e acesso ao Criador. Agora é acesso direto. O acesso é do joelho no chão, né? Amém? Então esse tema tem duas referências, o sacerdócio de Melquisedeque. A primeira referência no capítulo 2 e depois no capítulo 4. No capítulo 4 nós temos isso exposto de uma forma mais clara, né? E é mais detalhado ainda no capítulo 6. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque é exposto melhor no capítulo 6. Bíblia na mão, então nós vamos começar aqui a navegar pelos versículos da Epístola aos Hebreus. Capítulo 1, do verso 1 ao 4. O que você vai observar nesses textos é que no passado Deus falou pelos profetas e agora Ele fala pelo seu Filho, né? Se no passado Ele falou pelos profetas, agora Ele fala pelo seu Filho, e o seu Filho é a palavra final. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é o Logos, e Ele é também o Telos. Ele é o final de todas as coisas, o Logos e o Telos, o Verbo de Deus e o final de todas as coisas. O cumprimento de tudo está em Jesus Cristo. Ele é o Verbo Criador e Ele é a finalização de tudo. Desse modo, o autor destaca então a superioridade de Cristo em toda a revelação. A superioridade de Cristo é sublinhada na Epístola aos Hebreus do início ao fim. Isso vocês vão perceber. E depois então do versículo 5 ao 14, Jesus é superior aos anjos. E tinha um negócio de adoração aos anjos entre os hebreus. Tinha, oriundo da mitologia grega. E tinha um lance lá de adorar anjos. E vocês vão observar que o escritor aos Hebreus, ele sublinha anjos adorando a Cristo. Então, se os anjos que eram adorados agora passam a adorar Cristo, logo Cristo é Deus. Não tem outra chance. Cristo é Deus, é o próprio Deus. Por isso ele é o Gadol, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. No capítulo 2, então nós temos do versículo 1 ao 4 uma parênese, uma exortação, um conselho, né? Se a palavra falada por meio dos anjos entrou em vigor e toda a desobediência recebeu o justo castigo, quanto mais a palavra acerca da grande salvação, ela não deve ser negligenciada. O escritor está exortando, uma parênese, exortando os destinatários da Epístola aos Hebreus, que não negligenciem a palavra de Deus, não negligencie o Evangelho de Jesus Cristo. E depois do versículo 4 ao 16, o autor usa o Salmo 8. O Salmo 8, o Salmo 110 e o Salmo 40 são extremamente sublinhados pelo escritor aos Hebreus. Ele usa esses salmos como base teológica para apontar para algo melhor. Esses salmos são como sombras, são como placas à beira do caminho. Eles sinalizam para algo melhor que viria lá na frente, essa nova aliança. Então todo o Antigo Testamento ele serviu como placas de sinalização. Quando você está viajando, as placas não ajudam você a se localizar? O Antigo Testamento nos ajuda a localizar algo melhor que viria a acontecer mais tarde. E esse algo melhor é Jesus Cristo. É a segunda aliança. A aliança do sacrifício não provisório, mas a aliança do sacrifício permanente. Ok? Aí do versículo 17 ao 18, nós temos a primeira menção
de Jesus como o Gadol, como o sumo sacerdote, como o sacerdote misericordioso, né? E esses dois textos, então, do capítulo 4 e do capítulo 2, eles preparam a longa exposição do autor da carta ao sacerdócio de Jesus Cristo. Ele vai gastar um bom tempo da epístola, um bom trecho da epístola, né? Abordando a questão do sacerdócio de Jesus Cristo. E o sacerdócio de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é a coisa mais importante da epístola aos Hebreus. O sacerdócio de Jesus Cristo, anotem isso, é o ápice, é o coração da epístola aos Hebreus. O coração não, o cérebro, né? Que descobriram que o cérebro é mais importante que o coração. Então, é o cérebro da epístola aos Hebreus, o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é sacerdote de uma ordem divina, não da ordem humana, de uma outra ordem sacerdotal. E os irmãos estão percebendo que eu fatiei a epístola aos Hebreus em perícopes, pedacinhos. Esses pedacinhos eles falam de determinado assunto e daí parece que encerra, e em outra perícope é abordado novamente às vezes o mesmo assunto. Então, se você quiser ir anotando, por exemplo, ali de 2:17 a 18, isso são perícopes, né? Que quando a Bíblia não era dividida entre versículo e capítulo, e essa divisão maravilhosa que nós temos, os estudiosos eles pegavam perícopes, pedaços de texto, e separavam por assunto, de que assunto a perícope está tratando. Então aqui nós temos uma fatiada na epístola em perícopes, pequenos pedacinhos, para tornar melhor inteligível o assunto tratado, ok? Depois entra no capítulo 3, então. Nós estamos em Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao 6. Jesus então é superior a Moisés, que era fiel na casa de Deus, mas era servo. E agora Jesus Cristo, ele é filho. É mais do que Moisés, porque ele não é servo, ele é filho. Então ele inaugura uma ordem sacerdotal muito mais importante que a araônica, porque ele não é simplesmente um servo de Deus, ele é o próprio filho, ele é o próprio Deus, ok? Isso é sublinhado aqui no capítulo 3 da epístola. Ainda no capítulo 3, mais uma perícope, do versículo 7 ao 19, os israelitas não puderam entrar no descanso de Deus. Existe um tal descanso de Deus aí, que o escritor aos Hebreus, ele considera, ele sublinha, que os hebreus, os israelitas, não entraram nesse descanso. E tem a figura do sabat, né? Do sábado, uma inferência ao descanso da criação no sétimo dia. E então os judeus, eles festejavam e guardavam o sábado, o sabat, né? E aqui então tem uma inferência a um tal descanso de Deus, que muitos estudiosos se debruçam sobre o que seria esse descanso de Deus. E o autor da epístola aos Hebreus, ele considerou que nem Moisés, nem Josué puderam introduzir os israelitas nesse tal descanso de Deus. Mas Jesus Cristo nos introduziu no descanso de Deus. Em Jesus Cristo nós e o povo do passado puderam contemplar o que era esse descanso de Deus. Então o que era sombra no passado, agora se torna realidade em Jesus Cristo. O que era sombra, agora se torna realidade. Então tem uma parêntese aí, né? Uma exortação, que se Moisés era servo na casa de Deus, agora Jesus é filho, é mais do que servo, né? Superioridade com relação a Moisés. Aí entra no capítulo 4, vocês vão acompanhando aí. Eu estou falando e vocês vão acompanhando, que é tudo conteúdo do texto que você tem na sua mão aí. Capítulo 4, do verso 1 ao 11, ainda falando sobre Moisés, né? Moisés não conseguiu introduzir esse povo no descanso, nem Josué, nem Davi, né? E aí tem um salmo que cita ali, né? Uma exortação aqui, ó. Deus repete a exortação de que hoje não devemos endurecer o coração. E foi esse endurecimento do coração que fez os israelitas não entrarem no descanso de Deus, né? Embora entraram na terra prometida, mas no descanso de Deus eles não entraram. Nem Moisés, nem Josué,
nem Davi, nem ninguém pôde introduzir o povo de Deus no descanso de Deus. E agora em Jesus Cristo nós temos esse descanso, né? Aí capítulo 4, do verso 12 ao 13, o poder penetrante da palavra de Deus. Esse texto, essa perícope sublinha o poder penetrante, o poder da palavra de Deus que entra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, né? É a palavra penetrante de Deus, e o autor sublinha isso aqui no versículo 12 e 13 do capítulo 4. Versículo 14 a 16, a segunda menção de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Já tivemos uma menção ali atrás, agora nós temos a segunda menção, e o texto é parentético, o texto é exortativo, uma exortação que está apontando para o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, ok? Capítulo 5, estamos no capítulo 5, como eu disse, nós vamos vagar pelos 13 capítulos, só tendo uma visão panorâmica, e depois nos dias posteriores entrar em temas específicos, né? Não vamos nos aprofundar em nada, hoje é visão panorâmica da epístola, o que ela trata do começo ao fim. Então do capítulo 5, do versículo 1 ao 10, nós temos aí uma comparação entre os sacerdócios, o sacerdócio da antiga aliança, ou da primeira aliança, com Jesus. Os sacerdotes levíticos foram chamados por Deus para exercer tal tarefa. Jesus também. Jesus foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Neste parágrafo temos a primeira menção, ou melhor, a segunda já, de Jesus, e uma inferência ao Salmo 110. Não dá tempo, mas você anota aí do lado na tua Bíblia que o Salmo 110 ele está fazendo alusão ao sacerdócio de Jesus Cristo, ok? Então vocês podem anotar aí que o Salmo 110 ele sublinha isso, a ordem sacerdotal de Jesus Cristo. Capítulo 5, ainda, versículo 11 até o capítulo 6, 3. Os destinatários da carta, irmãos, característica muito triste, eram infantis, eram imaturos na fé, e então o escritor ele fixa os elementos doutrinários de Jesus Cristo aos destinatários da carta. Novamente uma parêntese, novamente um conselho, para que eles pudessem então deixar de ser imaturo, né? E alguns acham que o escritor da epístola é Paulo, porque Paulo usa essa linguagem, né? Aos infantis na fé, né? Que não dá para a criança você dá mingau, mas para os maduros na fé você não dá mais um mingauzinho. Não tem um linguajar de Paulo assim? Então é um símiles, né? Uma similaridade com o escritor aos Hebreus aqui, nesse sentido, em que ele considera os destinatários da carta como infantis, imaturo, embora já devessem ser rabi, já devessem ser mestres, mas eles estão agindo como infantis, retrocedendo, voltando aos ritos farisaicos, voltando aos rudimentos da lei, uma vez convertido a Jesus Cristo, uma vez experimentando o evangelho salvador de Jesus Cristo. Ah não, nós estamos com saudade dos rudimentos lá da lei, e começam as velhas práticas. Então o autor da carta aos Hebreus, ele sublinha os seus destinatários como imaturos na fé, por estarem retrocedendo aos ritos farisaicos, ok? Capítulo 6 do verso 4 a 8, aqui a coisa coxa, né? Aqui nós vamos tratar no dia de amanhã, é a apostasia, é um assunto teológico polêmico, que tem questionamento, que tem diferentes correntes teológicas, uns defendem isso, outros defendem aquilo, e nós vamos tratar no dia de amanhã. Capítulo 6 trata da apostasia, o pecado da apostasia, tá? No dia de amanhã você vai ficar craque nesse assunto. No capítulo 6 ainda, perícope da visão panorâmica, nós temos uma perspectiva positiva e otimista desse mesmo autor que fala da possibilidade da apostasia, do abandonar a fé, do cair na fé, do pisar o Filho de Deus novamente, do cuspir na cruz, do crucificar novamente o Filho de Deus.
Apostasia é isso, é algo tão grave, tão diabólico, tão horrendo, tão desastroso, que nós vamos no dia de amanhã comparar com a pessoa que solta um carro no ponto morto, tira a chave da ignição e joga a chave pela janela. Ou seja, não tem como voltar atrás mais. A pessoa chega num estágio de degradação moral e espiritual tão avançado que não tem mais retorno. É a fronteira divisória de onde não tem mais retorno. Apostasia é isso, mas nós vamos explanar melhor no dia de amanhã, tá? O capítulo 6 ainda, do verso 13 ao 18. Só que ele é otimista. Anotem isso. O autor, o mesmo autor que fala da hipótese da apostasia, ele faz uma aposta na pessoa não cair nesse pecado. O mesmo que fala da possibilidade, ele é otimista em não crer que Deus vai ser capaz de deixar alguém chegar a tal estágio de degeneração espiritual. Ele é otimista quanto à hipótese da apostasia. Vai ficar melhor amanhã. Ainda no capítulo 6, né? Nós temos aí uma exortação, outra parêntese, para que eles não sejam indolentes, imaturos, né? Mas imitadores daqueles que pela fé herdaram as promessas. Aqueles que pela fé herdaram as promessas. E menciona então essa esperança, fundada em duas verdades imutáveis: a promessa e o juramento com a qual Deus sacramenta essa promessa. Qual que era a promessa? A promessa do envio do Filho dele, a promessa da vinda de Jesus Cristo, a promessa daquele que iria inaugurar uma nova ordem sacerdotal, uma ordem sacerdotal divina, não humana. Então, os que alcançaram a promessa são os que conhecem a Cristo, na visão do autor aos Hebreus, tá? Ele está sublinhando que quem alcança a promessa é quem conhece Jesus Cristo. Ainda no capítulo 6, do verso 19 e 20, a esperança é âncora da alma. Olha que expressão bonita que o autor usa. A esperança é âncora. E o que a âncora faz? A âncora evita que o navio fique balançando de um lado para o outro, batendo o seu casco, e que ele não fique a nau, solto pelo oceano, solto pelos mares. A âncora faz que o navio permaneça firme. E aqui ele está usando esse linguajar, que a esperança na vida do crente que alcançou a promessa de Jesus Cristo é como a âncora da nossa alma, aquela que deixa a alma fixa, não flutuante como o isopor jogado no mar, né? O crente em Jesus Cristo não pode ser como o isopor jogado no mar, né? Era sacerdote, está falando então no 7 do Melquisedeque. Melquisedeque é feita uma tipologia dele com Cristo, que Melquisedeque é um tipo de Cristo, tipologia, né? É muito utilizado esse recurso em literatura rabínica, e uma vez se tratando de escritura aos Hebreus, isso é muito rico, a linguagem rabínica. Então há uma tipologia com Cristo, de Cristo com Melquisedeque, esse camarada aí, né? A sua grandeza é comprovada pelo fato de Abraão ter pago dízimo para ele. E aí a gente precisa perguntar, né? Ninguém perguntou, mas eu vou perguntar por vocês. Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, mas existia a lei na época de Abraão? Deus já tinha entregue a lei? Sim ou não? Claro que não. Ele vai entregar mais tarde. E como então que Abraão entregou dízimo a Melquisedeque? É uma das outras perguntas que não tem resposta. Ele é de uma ordem divina. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque vem lá de cima. É algo sobrenatural. É um sacerdócio divino, diferente. Por isso Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então Abraão pagou o dízimo para ele antes do dízimo ser inventado. Antes do dízimo existir como lei, como Deus ter entregue a lei. Deus vai entregar a lei mais tarde, no Sinai, com Moisés, no Êxodo, durante o período do Êxodo, né? Então a grandeza de Melquisedeque é comprovada pelo fato de Abraão lhe entregar dízimo e pela sua genealogia não ser conhecida. Alguém sabe de onde veio Melquisedeque, hein? E a única informação que nós temos é que ele era rei de Salém. E alguém sabe o que é Salém, hein? É uma coisa totalmente sem resposta. Ninguém sabe quem é Melquisedeque, sua origem, sua genealogia, aonde nasceu e nem seu fim. Não se sabe.
A Bíblia se cala. Então é um sacerdócio de ordem divina, tá? O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, inaugurado por Jesus, é um sacerdócio divino, irmãos. Então nós estamos agora no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, do versículo 11 ao 14. Nós temos ali que o sacerdote, mesmo não sendo da tribo de Levi, olha aqui, para ser sacerdote, não tinha que ser levita? Tinha que ser levita e tinha que ser da linhagem araônica, que o primeiro sacerdote instituído foi Araão. Então precisava ser levita e precisava ser da ordem araônica para ser sacerdote. E nós temos aqui então a grandeza do sacerdócio inaugurado por Jesus Cristo, que é superior ao sacerdócio araônico. A mudança da ordem de sacerdócio, segundo a leitura do escritor aos Hebreus, ela indica que a lei foi mudada, tá? Em um sentido hermenêutico, em outro não. Muito cuidado com isso daqui, tá? Num sentido hermenêutico, a lei foi mudada, em outro não. E isso a gente teria que vagar mais, mas a gente está tendo só uma visão panorâmica, não dá tempo da gente sublinhar isso. Então, e a ordenança anterior foi revogada, né? Em algum sentido, no sentido do sacrifício, ela foi anulada, não precisa mais dos sacrifícios. É isso que o autor está dizendo quando a lei foi revogada, nesse sentido hermenêutico, de não precisar mais do sacrifício de bode, do sangue de animal, né? Do animal selecionado para o sacrifício. Nada disso precisa mais. Cristo é o sacrifício permanente. Não precisa mais do sacrifício provisório, porque agora nós temos o permanente. É isso que ele está sublinhando aqui. Muito cuidado a dizer que o Antigo Testamento não serve para mais nada, que a lei não presta. Muito cuidado, tem que ter ressalva com isso daí, né? Se não prestasse, não estava na Bíblia, né? Por meio de Jesus, então, se institui uma nova aliança. É isso o tema do nosso trabalho aqui, né? O valor da segunda aliança. Então, em Jesus Cristo, nós temos a inauguração de um novo casamento, de um novo testamento, de uma nova aliança. Porque aliança, casamento e testamento, no grego, é exatamente a mesma coisa. Diateke, palavra grega que serve para casamento, para contrato e para aliança, ou testamento, né? Então, nós temos aqui Cristo inaugurando um novo contrato, onde Ele é o próprio fiador. Ele é o fiador desse novo contrato, ok? E aí nós caminhamos então para o 7 ainda, versículo 15 ao 25. Nós temos os contrastes fundamentais entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus Cristo, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. As diferenças são da água para o vinho, né? O sacerdócio levítico, então, não são consagrados por juramento, né, divino, e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é autenticado, tem o juramento de Deus, por isso é superior ao levítico, né? O sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, também os levitas são sacerdotes de categoria humana, finita e falha, né? Será que os sacerdotes falhavam ou não? Será? Do que Jesus chamou os sacerdotes? Hipócritas, podres, carniça, mais ou menos esses os termos que Jesus usou para eles, porque eles eram podres, mentirosos, atavam fardos pesados sobre as costas das pessoas que eles mesmos não carregavam, né? Então o sacerdote levítico, ele é falho, ele foi falho em vários aspectos, e aqui o autor então da carta aos Hebreus está sublinhando a diferença entre o sacerdócio de Jesus Cristo, que Jesus é puro, que Jesus é santo, que Jesus é irrepreensível, que Jesus entrou no santo do santo de uma forma não provisória uma vez no ano, mas permanente, e Ele está agora no lugar santíssimo, oferecido como sacrifício por mim e por você. É essa a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é imutável. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque não muda nunca mais, é de ordem eterna. E o levítico era finito, morria um sacerdote, fazia um velório, vinha outro, e morria outro, e vinha outro. E o sacerdócio de Cristo nunca mais morreu.
ele é permanente. E agora eu e você somos sacerdotes do Deus Altíssimo, porque Jesus Cristo inaugurou uma nova ordem sacerdotal, onde eu e você somos sacerdotes. Há um sacerdócio universal em Jesus Cristo, que Ele chama eu e você para sermos sacerdotes também, assim como Ele, ok? Ainda no capítulo 7, do versículo 26 ao 28, Jesus, como sumo sacerdote, é superior ao Araônico. Ele vai falar, ele não se cansa de falar da superioridade de Jesus. É inúmeros versículos falando dessa superioridade, dessa grandeza, e ele vai sublinhando, ele vai colocando Jesus cada vez num lugar mais alto, que é o lugar merecido, é o mérito de Jesus, né? Não tem necessidade de oferecer sacrifício diário, pois o seu sacrifício é único e tem validade eterna, perene, vitalício. O sacrifício de Cristo é vitalício e você pode louvar a Deus por isso, tá? Não foi um sacrifício provisório, mas vitalício, né? A palavra do juramento, lá do Salmo 110, o autor aos Hebreus usa muito o Salmo 110, o Salmo 40 e o Salmo 8. Nós vamos ter que acelerar, porque a intenção era ver uma visão panorâmica de toda a epístola, mas vamos ter que engatar uma quinta, né? Então a palavra de juramento instituiu o Filho perfeito para sempre, ao contrário dos sacerdotes que estavam sempre sujeitos à fraqueza e à mudança. A fragilidade do sacerdócio levítico era enorme, e aqui o autor então ele faz um contraste com o sacerdócio de Cristo, que é permanente, que é imutável, que é perfeito, que é santo, que é irrepreensível. Versículo 1 do capítulo 8, você pode anotar isso também, porque é o cerne teológico, é o cerne, pode ser considerado o cerne da carta aos Hebreus. O autor apresenta Jesus ministrando num santuário divino, não num tabernáculo feito por mão de homens, mas no capítulo 8 nós temos Jesus Cristo, aleluia, se oferecendo como sacrifício num tabernáculo celestial. Ele está nesse momento que nós estamos aqui, no tabernáculo celestial, como sacrifício por mim e por você, um sacrifício permanente, não aquele sacrifício provisório que tinha, né? E então o tabernáculo do deserto era apenas uma figura, uma sombra de um tabernáculo melhor, de um tabernáculo que seria para sempre, que Jesus estaria se oferecendo como sacrifício nesse tabernáculo eterno, nesse tabernáculo para toda a vida. Capítulo 8 ainda, Jesus não é sacerdote mediador de uma... Jesus, ele é sacerdote. Aqui tem um engano, ó, esse não aqui tinha que ter saído aí, mas ele é teimoso e ficou aí. Jesus é sacerdote e mediador dessa nova aliança. Então ele é tanto sacerdote de uma ordem divina, quanto mediador, fiador dessa nova aliança. Jesus é o próprio fiador, né? E ele é fiador com sangue, tá? A fiação foi paga com sangue dessa nova aliança, ok? Capítulo 9, nós temos a descrição do culto, do cerimonial, do tabernáculo, dos seus objetos e tudo, aquelas coisas do sacrifício, né? Contudo, o santo, Jesus é o Gadol, eu coloquei aqui, né? É o grande, é o sumo sacerdote. O sacerdote levítico entrava uma vez por ano no sacerdócio, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e oferecia sacrifício. Mas primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por si próprio, porque senão ele tombava morto lá dentro. E o autor aos Hebreus está dizendo que aqui Jesus Cristo ele inaugurou uma ordem sacerdotal em que ele mesmo é o próprio fiador, porque ele com o seu sangue ele inaugurou essa ordem sacerdotal. O sacerdote levítico não era capaz de oferecer nem um dedo mindinho, nem uma unha por ninguém. Ele matava um animalzinho sim, mas oferecer um dedinho dele, de jeito nenhum. E aí o autor aos Hebreus sublinha que Jesus Cristo ele entrou no lugar santíssimo e se ofereceu em sacrifício não provisório, mas em sacrifício permanente. Louvado seja Deus. No capítulo 9, Cristo de novo como sumo sacerdote, só que agora ele está ministrando no lugar santíssimo, num tabernáculo superior, num tabernáculo lá de cima, né? Os sacrifícios de animais purificavam a carne, mas o sacrifício de Jesus purifica a alma. Aleluia! E é isso que o autor sublinha.
muito forte. O sacrifício de animal, ele só purificava a carne, mas não lavava a alma. E agora veio o sacrifício que deu um banho na nossa alma, lavou os nossos pecados. E agora nós temos acesso. Está aí a palavrinha, né? Diateque, palavra aliança, palavra que tem conotação de pacto, né? De testamento, né? Para recebermos a herança, é necessário o testador morrer. Já viram que testamento é um termo jurídico? E ele só tem valor depois que morre o testador? E o autor aos Hebreus, ele está sublinhando uma coisa tão linda aqui, mas tão linda, que o sacrifício de Jesus, a morte desse testador, ela foi o aval tanto para os da primeira aliança, quanto os da segunda aliança que agora ele inaugura. O sangue de Cristo foi suficiente para lavar o pecado da segunda aliança e do pessoal lá do Antigo Testamento. Ou seja, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele tem caráter retroativo. Ele apaga pecado lá de gerações do Antigo Testamento. Isso é tremendo, isso é muito forte. É sublinhado aqui, caráter retroativo do sacrifício de Cristo. Ainda no capítulo 9, quando foi instituída a primeira aliança, no seu ritual de consagração, foi utilizado o sangue de animais. Todavia, o santuário celestial, ele foi purificado por um sangue superior, o sangue de Cristo. Tá? Cristo adentrou no santuário verdadeiro para comparecer por nós diante de Deus, e não o fez com sangue do vizinho, não, com sangue alheio. Ele o fez com o seu próprio sangue. Né? Capítulo 10, estamos chegando no final, né? Dá glória a Deus, irmão, está chegando no final. Né? Capítulo 10, então. Os rituais da lei são sombra e não a imagem real das coisas. A palavra sombra é muito utilizada porque ela vem da influência grega. Já ouviram falar num rapaz chamado Platão? Né? O pensamento platônico, o mito das cavernas, né? O mito da caverna, melhor dizendo, vem de Platão. Platão dizia que as coisas que nós vemos e experimentamos são só sombras de ideias do verdadeiro mundo, que o mundo real só é possível no campo das ideias, né? Por isso ele é um Platão tão famoso, né? Então, aqui é a influência de Platão, viu? Esse termo sombra. E está dizendo aqui, então, que todos os ritos da lei eram sombras de algo melhor que viria depois. Usando o texto do Salmo 40, segundo a Septuaginta, alega que Deus não queria sacrifício pelo pecado. Com o fato de Cristo adentrar o mundo, se ofereceu para fazer perfeita vontade de Deus. Assim, o sistema inicial foi removido e estabelecido um segundo sistema, uma segunda aliança, um segundo testamento, no qual ele mesmo é o próprio fiador. Ok? Ainda no capítulo 10, novamente ele sublinha o fato do sacrifício irrepetível de Jesus. Não precisa repeteco. Não precisa no ano seguinte estar lá de novo fazendo tudo igual. É irrepetível, né? Concluindo o ensino acerca de Jesus como grande sacerdote, o escritor aos Hebreus anima os seus leitores a adentrar com ousadia no Santo do Santo Celestial pelo sangue de Cristo através do véu, que é o seu corpo que foi rasgado. O véu rasgado é o corpo de Jesus rasgado. Em seguida, exorta a permanecerem firmes na esperança e ajudar uns aos outros na caminhada da fé, sem deixar de congregar. Né? Não deixei a vossa congregação, como é costume de muitos. Ele está exortando os irmãos a permanecer na comunhão. Esse texto de 10, 26 ao 31 é um dos mais severos da Bíblia. Ele fala da apostasia de novo. Assim como foi lá no 6, ele aborda a apostasia de novo e a possibilidade da pessoa sendo salva, experimentando Deus, experimentando todas as coisas de Deus, perder a salvação. Ele aponta para essa possibilidade. Nós vamos tratar disso amanhã. Lembra os hebreus de quando suportaram sofrimento e praticaram obras de amor, né? E apesar das palavras fortes que ele usou ali no 10 sobre a apostasia, ele tem um pensamento otimista, que os seus destinatários não vão cair no pecado da apostasia, não vão cometer tal torpeza, né? Temos nesse texto uma definição única da Bíblia do que é fé. Capítulo 11, né? A galeria da fé, não de herói, mas a galeria da fé. Nós vamos falar sobre isso melhor também depois. A galeria da fé, do
se destaca. O que é a fé então, irmãos? É a certeza, papapá, papapá.